a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre em vez de você ser uma pessoa que você olha para os problemas, de você ser alguém que tenta resolver os problemas. Porque é muito fácil a gente estar fora de campo, olhando e falando, não, isso deveria ser feito daquela forma. Em vez da gente fazer alguma coisa para aquilo, é muito fácil a gente se colocar nessa posição de julgar quem faz, enquanto a gente não faz nada. Então, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Não sei qual Bíblia vocês são acostumados a usar aqui, eu vou ler na NAA, tá bom? A Nova Almeida atualizada. E assim diz o texto: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Eu gosto muito desse texto. É uma história que eu sempre achei muito legal. Desde o momento que eu me converti, eu lembro que, sei lá, um mês depois, eu acabei lendo esse texto e foi muito chocante para mim, porque você vê aqui muito dessa questão que a gente tem com o sofrimento, né? A gente tem uma dificuldade enorme com o fato da gente sofrer. É muito comum o questionamento das pessoas de que se Deus é bom, se Deus é todo poderoso, por que que existe tanto sofrimento, por que que existe tanta miséria? E a gente vê Jesus se encontrando com alguém que vive em muito sofrimento, que vive em muita miséria, e os discípulos fazem essa pergunta, né? Quem pecou para que ele sofresse? Ou seja, quem é o culpado pelo sofrimento? Essa é a primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto, então eu vou reler aqui só o versículo 1 e o versículo 2, que é o que a gente vai tratar agora. Que é: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Muitas vezes, quando nós encontramos com alguém que está em sofrimento, nós queremos entender o que que aquela pessoa fez ou o que que aquela pessoa deixou de fazer para depois a gente se propor a talvez ajudar. Porque a gente vive numa sociedade onde as coisas são meio baseadas no mérito. Então, se você tem isso, é porque você merece, você trabalhou, você conquistou, você se esforçou. E a gente leva essa mentalidade, muitas vezes, diante de pessoas que estão sofrendo. Então, a gente encontra alguém que está em vulnerabilidade social, alguém que está passando por um problema. A gente, muitas vezes, antes de se dispor a ajudar, quer entender o que levou aquela pessoa a estar ali, porque, no fundo, a gente quer medir o quanta misericórdia a gente vai dar e o quanto amor nós estamos dispostos a dar para aquela pessoa. Então, muitas vezes nós não temos um amor como o de Cristo, que é esse amor que se entrega sem pensar em si. Mas a gente fica medindo, não, quanto amor essa pessoa merece? Quantas horas ela tinha que ter trabalhado para não estar nessa situação? Se ela tivesse estudado isso, será que seria diferente? Nossa, será que se ela quisesse isso em vez disso, não seria outra? Será que essa pessoa merece a minha ajuda? Será que ela não fez por onde estar nesse lugar? Só que a gente ignora muitas vezes o nosso passado, todos os nossos contextos que nos fazem ser quem nós somos hoje. Só que Jesus, ele não age dessa forma. E os discípulos, querendo entender aquela situação, fizeram essa pergunta: quem pecou para que ele nascesse cego? E é interessante porque a Bíblia, ela mostra 7 relatos de cura de cegueira. Porém, esse é o único relato que na Bíblia ela é clara, falando que aquela pessoa era cego de nascença. Muitas vezes, quando a Bíblia diz que alguém é cego, seria o que a gente hoje poderia chamar de miopia. A pessoa tinha uma miopia muito forte, ela ia perdendo a visão com o tempo, até que ela deixava de conseguir ter capacidade de viver em sociedade. O meu óculos, ele nem tem tanto grau, ele tem 3,5. Se eu ficar 2 horas sem o meu óculos, eu já começo a morrer de dor de cabeça.
Eu não consigo dirigir sem óculos porque eu não tenho noção do que está perto, do que está longe, porque você começa a ver tudo embaçado. Então, muitas vezes, esses outros 6 casos, se essas pessoas fossem vivas hoje, talvez elas não iam precisar de um milagre de Jesus. Porque tem óculos, tem lente, tem cirurgia, existem recursos humanos de inteligência que poderiam resolver a situação. Mas não com esse homem. A Bíblia vai dizer que esse homem era um cego de nascença. Isso queria dizer que ele nasceu fadado a muito sofrimento. Porque um cego naquela época, ele ia enfrentar mais do que as dificuldades que um cego enfrenta hoje. Porque ele não ia poder estudar, ele não ia poder trabalhar. Ele estava fadado a passar a vida inteira dele como um mendigo, como alguém largado ao meio do caminho, escanteado pela sociedade, escanteado pela religião da época, escanteado por todas aquelas pessoas. Era um homem que passou na fila do sofrimento 2, 3, 4 vezes, que nasceu destinado a esse sofrimento. Ele tinha nascido sem a capacidade de enxergar. E aí isso já tinha selado o destino daquele homem. E aí, diante de alguém de tanto sofrimento, diante de alguém que chamava a atenção, porque o texto vai dizer nos versos seguintes, que nós não vamos ler, que as pessoas conheciam ele, depois que Jesus o cura. Então, as pessoas já sabiam quem era aquele homem. Elas sabiam a história sofrida que ele tinha. Elas sabiam que ele não era ninguém perante a sociedade. E os discípulos, diante de alguém de tanto sofrimento, eles perguntam para Jesus: quem foi que pecou para que esse homem fosse cego? Ou seja, quem foi que pecou que fez com que a vida desse homem fosse um inferno? Quem é o responsável pelo sofrimento que esse homem passa? Que não é comparável ao nosso sofrimento de ter uma dificuldade de trabalhar e ter menos dinheiro, de ter uma dificuldade na vida com o cônjuge. Não é um sofrimento comum, não é um sofrimento normal. Esse sofrimento de nascer cego, de que vai viver a vida inteira na pobreza, que se ele quiser comer, alguém vai ter que colocar comida na boca dele, alguém vai ter que dar uma moeda para ele, de ser escanteado. Quem é o responsável por tamanho sofrimento, Jesus? Não sei se você já se perguntou isso sobre você, sobre alguém ao seu redor, sobre alguma situação ao nosso redor, mas eu acho que muitas vezes nós, assim como os discípulos, temos o mesmo questionamento no nosso coração. Como que pode existir tanto sofrimento? Quem é o responsável por isso? E o judeu, ele tinha essa noção da maldição hereditária, né? No Antigo Testamento a gente vê falando sobre isso, sobre o pecado dos pais que recaem sobre os filhos. Então não seria óbvio para um judeu que a culpa do sofrimento daquele homem seria dos pais, que foram os pais deles que pecaram, porque ele nasceu cego. Ele não se tornou cego depois, então não poderia ser o pecado daquele homem que fez ele ficar daquela forma. Só que faz sentido essa pergunta, porque naquela época o Império Romano dominava ali aquela região, não? Os judeus, eles estavam subjugados ao Império Romano. E o Império Romano, ele era, assim como o mundo todo, altamente influenciado pela cultura, pelos pensadores, pelos poetas, pelos filósofos gregos. E talvez o principal de todos eles seria Platão, né? Que é alguém que viveu antes de Jesus, que fez tudo o que fez antes de Jesus. E uma das ideias que circulava naquele ambiente do neoplatonismo era a ideia do karma, que eu acho que era uma ideia que todo mundo já ouviu falar, que é a ideia de que você paga nessa vida, muitas vezes, as dívidas que você teve na vida passada. Então eu não estou falando que os judeus acreditavam em reencarnação, mas essa era uma ideia que era comum naquela época, porque era uma ideia de Platão e que os discípulos de Platão com o neoplatonismo falavam normalmente sobre isso. Então, de quem era a culpa? Será que esse homem, diante daquele sofrimento, ele ficou em dúvida, será que em alguma outra vida aconteceu alguma coisa, que ele nasceu amaldiçoado? Foi os pais deles que fizeram isso? Só que o que essa pergunta carrega? Quando a gente quer saber quem é o culpado pelo sofrimento, nós queremos saber por quê. Porque nós queremos responsabilizar a pessoa que deveria fazer com que aquilo não fosse dessa forma. Por exemplo, no nosso país nós temos muita pobreza.
Nós temos muitos problemas. A gente vive numa cidade privilegiada, a gente vive aqui em Santos, nós vivemos aqui na Baixada. Mas e quem vive lá no sertão do Nordeste que não tem acesso, às vezes, à água encanada? Às vezes eu vejo o pessoal daqui, né, eu que vim do interior, muita gente que sobe para São Paulo trabalhar, porque diz que aqui não tem muitos empregos bons. Poxa, comparado com onde eu vim, nem se compara comparado com onde eu vim, o que existe aqui em Santos. Então, muitas vezes, a gente, por viver em uma bolha privilegiada, perde a noção de como é o mundo fora dessa bolha. E a gente quer saber quem é o culpado, por quê? Porque, no fundo, nós não queremos sair da nossa bolha, nós não queremos sair do nosso conforto. Então, nós falamos, não, existe o problema da pobreza? Então, governo, você tem que resolver. Você tem que fazer isso. Ministério Público, você tem que fazer alguma coisa a respeito. Estado, você tem que fazer alguma coisa a respeito. Nós queremos achar o culpado, nós queremos dar responsabilidade ao culpado e tirar a responsabilidade das nossas mãos. Porque, seja sincero com você, quando você vê alguém em sofrimento, quando você passa na rua e vê aqui em Santos, São Vicente Praia Grande, que tem muito, os moradores de ruas drogados que andam às vezes parecendo um zumbi na rua, não mexe com o seu coração? Não faz com que você olhe para essas pessoas e fale, caramba, o que aconteceu? Não dá uma tristeza em você? É que é muito mais fácil a gente se livrar dessa tristeza falando, não, a culpa é da pessoa, a culpa é do Estado, a culpa é disso, a culpa é de fulano. E aí você alivia aquela tristeza e segue a sua vida. Porque você vê que o outro está em sofrimento, tira você um pouquinho da sua bolha, só que ela é tão confortável, ela é tão gostosa, ter um apartamento perto da praia é tão bom, ou ela numa cidade como Santos é tão bom que eu não quero ficar pensando muito nisso daqui. Eu tenho que lidar com os meus problemas, que é terminar a minha pós-graduação, meu mestrado, para ganhar mais dinheiro, para mudar para um apartamento maior. Não estou preocupado se essa pessoa está aqui passando fome. Não quero saber quem que é o culpado. É o governo? Então o governo que resolve. Eu sigo a minha vida aqui. E aí eu quero perguntar para vocês, quem é o culpado pelo sofrimento que nós vivemos? Tanto individualmente, nas nossas famílias, mas no mundo que nós vivemos, na cultura que nós estamos. Quem é o culpado pelas nossas mazelas, pelas nossas dores? Quem é o culpado por existir tanta fome, por existir tanta doença, por ter existido algo como o Covid existiu? Quem é o culpado por pessoas que vivem em um contexto de muita pobreza, de falta de dignidade? Quem são esses culpados? E aí vem a resposta de Jesus. E Jesus, ele não responde essa pergunta. Ele responde ela com outra. Porque Jesus vai falar sobre quem resolve o sofrimento. Então olha do verso 3 ao verso 5 que diz: Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então veja que nesse segundo ponto, quem resolve o sofrimento, Jesus, ele não responde sobre quem é o culpado. Ele não responde sobre quem pecou. O que Jesus faz diante do sofrimento humano é se responsabilizar pelo sofrimento humano. Quando nós queremos saber quem é o culpado para exigir a demanda de quem é o responsável por resolver aquilo, nós estamos nos afastando. Jesus não está preocupado com quem foi o responsável para que aquele homem sofra. Jesus está preocupado que agora que Jesus chegou diante dele, aquele sofrimento teria o fim. Jesus não era o tipo de homem que apontava para alguma coisa e falava aquilo estava errado. Jesus era o homem que, mesmo que ele não era o responsável pelo erro, ele chegava diante daquilo e mudava aquela situação, mudava aquela história, mudava aquilo que está acontecendo. E é isso que Jesus nos chamou para fazer como igreja. E é por isso que nós, como igreja, precisamos estar dentro da cultura. Precisamos participar das discussões da cultura. Não adianta a gente ficar chocado porque nas universidades tem isso, tem aquilo. Aí hoje existem vários gêneros, existem várias coisas que a gente vê, se ofende. Ah, isso não é culpa da igreja, é culpa de não sei quem. Não adianta de quem é a culpa.
A pergunta que Jesus faz é: quem vai se responsabilizar por essas pessoas? Foi isso que um dia, a experiência que Isaías teve quando ele estava diante de Deus. Os anjos estão lá e eles perguntaram: mas quem a gente vai enviar? Quem a gente vai enviar? Não era um problema de Deus aquilo que estava acontecendo, era culpa do povo. O juízo que ia vir sobre o povo de Israel era culpa deles, do pecado deles. Mas os céus, mas Deus não está preocupado com quem é o culpado. O que Deus fez foi enviar o seu Filho ao mundo para que ele fosse a solução, para que ele fosse esse resolvedor de problemas. E aí eu quero saber de você, como você está diante disso? Quando você encontra uma situação de sofrimento, de dor, de descaso, você olha para ela como Jesus olhou? Você vê uma pessoa que você tem a capacidade de ajudar, de servir, e você olha e você fala: Deus me enviou aqui para que a obra dele se manifeste na vida dessa pessoa. Ou você fala: mas por que você está nessa situação? O que você fez para estar aí? E tudo bem, faz parte da ajuda a gente entender o contexto para oferecer uma vida, às vezes, mais complexa para a pessoa não voltar para aquela situação, né? Mas o que vem primeiro? A sua mão estendida ou o seu senso de merecimento, de querer saber se aquela pessoa merece ou não passar por aquilo? Quem é você? Você é o discípulo que quer saber quem é o culpado, quem pecou, quem fez isso, quem fez aquilo? Ou você é o Cristo que está diante de uma pessoa em sofrimento e que você diz: eu estou aqui porque eu fui enviado para que a obra de Deus se manifestasse sobre essa pessoa, sobre essa situação, sobre esse aspecto da cultura. Só que muitas vezes nós é que estamos precisando disso, né? Às vezes é fácil a gente olhar para esse cego e reconhecer nele a miséria, porque toda a sociedade ao redor dele está falando que ele é um miserável, que ele não consegue estudar, ele não consegue trabalhar, ele mora na rua, ele é escanteado por todo mundo. Mas e nós? Quando nós estamos no nosso quarto, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir, e quando não tem ninguém que está nos olhando, e quando não tem ninguém para admirar aquilo que nós conquistamos, e quando nós estamos sozinhos diante de nós mesmos, quem é que nós vemos? Será que muitas vezes somos muito diferentes desse cego? Ou será que nós só temos uma maquiagem de tá tudo bem porque eu uso uma roupa legal, e aí eu não sou tão miserável quanto esse cego, mas na verdade às vezes eu sou mais miserável que ele, porque eu sou um miserável que nem reconheço a minha condição de miséria. E hoje, se você na sua vida se encontra assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus não vai perguntar para você: viu, mas o que você fez para estar desse jeito? Ah, o meu casamento está horrível. Não, mas o que você fez para ele estar assim? Olha que marido péssimo que você é. Olha que esposa péssima que você é. Olha que pai péssimo que você é. Olha que mãe péssima que você é. Não é Deus que está falando essas coisas para você, porque essa não é a postura de Jesus. A postura de Jesus é: está sofrendo? Está em miséria? Está no efeito do pecado? O poder de Deus muda essa situação. E Jesus tem tudo isso para nós de graça. Então, se você está passando por algo na sua vida nesse contexto, nesse sentido, Jesus é a solução. Jesus é aquele que resolve esses problemas. Muitas vezes métodos podem ser legais, dicas de como lidar com uma situação pode ser legal, mas somente Jesus tem o poder de Deus para transformar a nossa vida. Então Jesus, ele quer nos enviar. Mas antes de nós sermos enviados, nós precisamos ser tocados e transformados por esse poder de Deus. Porque como que um cego guia outro cego? Só que depois que nós passamos por isso, Deus nos convida a ser uma testemunha dele.
E no versículo 4, essa é uma das grandes declarações do livro de João, sobre qual deve ser a atitude da igreja, sobre qual é o propósito dos filhos de Deus. E o propósito dos filhos de Deus é que a nossa vida deve se tornar uma missão. Esse é o seu propósito. A sua vida se torne uma missão. Porém, ela é uma missão curta. Ela é uma missão que dura poucos anos. Portanto, ela deve ser devidamente aproveitada. Nossa vida não deve ser jogada fora, correndo simplesmente atrás de coisas como dinheiro, coisas como status, coisa como fama. A nossa missão não é evoluirmos e sermos a nossa melhor versão possível. A nossa missão não é que eu vou ganhar o máximo de dinheiro que eu puder. A nossa missão não é que eu vou ser o cara mais incrível que eu puder, eu vou evoluir em cada aspecto da minha vida. Você pode evoluir tudo que tem em você e ainda assim nada disso vai ser o suficiente para suprir o padrão dos céus que é Cristo. A sua melhor versão de você, o único lugar que ela vai te levar na pós-vida ainda é o inferno. O único que nos salva é Jesus. E a missão que Jesus deu para nós é que nós pregamos o evangelho nele. É que nós sejamos testemunha dele. Então não adianta, se a gente encarar a nossa vida como uma missão, a gente simplesmente ficar correndo atrás, ir atrás de dinheiro, de fama, e a gente tem um carro bom, e quer um carro melhor, e tem uma casa boa, e quer uma casa melhor, e a gente nunca está satisfeito. E esse buraco que fica no seu coração, que você não sabe, porque você acabou de trocar de carro, passou uma semana, já enjoou dele, é porque no seu coração deveria estar a missão de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Não são os bilionários que são o nosso exemplo. Não são os grandes empresários que são o nosso exemplo. Não são os grandes artistas que são o nosso exemplo. Mas sim Jesus. E o ápice da vida de Jesus foi um homem injustamente crucificado em meio a outros dois bandidos. Esse é o homem que você descrê. Esse é o homem em que você deposita a sua fé. Esse foi o ápice da vida de Cristo. Portanto, a nossa vida tem uma missão: a cruz. A cruz faz parte integral da vida dos discípulos de Jesus. Nossa missão é o anúncio de um reino superior, de um rei superior a tudo que existe, a tudo que nós podemos ver. E nós devemos gastar os nossos dias, os nossos minutos, os nossos segundos com a única coisa que tem importância eterna: a missão que Jesus nos deu. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quanto de eternidade você tem investido o seu pouco tempo, o seu pouquíssimo tempo que você tem aqui na Terra? A sua conta, ela está maior aonde? No céu ou no Bradesco? Onde você tem mais ouro? No Banco do Brasil ou no céu? Onde está o grande investimento da sua vida? Tá aí uma coisa que é para nós, como igreja, pensarmos. E diferente daquela música do Legião Urbana, do Renato Russo, Tempo Perdido, nós não temos todo o tempo do mundo. Nós temos muito pouco tempo. É o que Jesus fala: precisamos trabalhar enquanto é dia, porque logo vem a noite. Gente, nós temos uma vida para viver para Jesus. Não temos mais que essa. Temos 70, 80, 90. Temos, na verdade, desde o ponto que a gente se converteu até nós viemos a falecer, né? Mas nós temos muito pouco tempo para servir Jesus aqui. E quando nós chegarmos no céu, não vai ter necessidade da gente orar um pelo outro. Não vai ter perdido para que nós pregamos o Evangelho. Não existirão enfermos para que nós venhamos a orar para que eles sejam curados. Não existirá mais motivos para nós jejuarmos, para mortificar a nossa carne, porque nós estaremos diante da presença de Cristo.
Essas coisas são para hoje, essas coisas são para agora. Como estão essas coisas na sua vida? Na vida da igreja? E no versículo 5 vai dizer, Jesus diz que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, porém Jesus, corporalmente falando, não está mais nesse mundo. Isso significa que nós não temos mais luz? Não. Porque o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 14? Ele disse, vós sois a luz do mundo. Então, isso que Jesus é, ele transferiu a nós na sua herança da salvação. Hoje nós somos a luz do mundo. Porque o Espírito de... mais que Cristo corporalmente não esteja mais aqui, mas o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, está dentro de mim, está dentro de você, está dentro da igreja e está se movendo pelo mundo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus não disse que éramos para nós sermos luz. Jesus disse que nós somos a luz. Você que é cristão, você é luz. Mesmo que tudo isso que eu estava falando antes aqui, você possa ter olhado e falado, caramba, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso colocar mais da eternidade no meu coração. Eu preciso dedicar mais tempo àquilo que Jesus me fez para dedicar. Nós somos luz, você é luz, independente do que você faça. A questão que fica é, quão forte é a sua luz? Quando você chega em um lugar de trevas, quantas trevas a luz que Cristo colocou em você dissipa? Hoje, quando a gente fala sobre luz, a gente pensa em energia elétrica, né? Em acender uma lâmpada e pronto, nós temos luz. Mas naquela época, quando Jesus falava em ser luz, de onde vinha a luz daquela época? Do fogo. Você acendia uma vela em uma casa. Você acendia uma lamparina. Você, em uma noite fria, fazia uma fogueira. E aquele fogo que estava ali gerava luz. Então, nós somos luz. A questão é o quanto nosso coração está queimando e ardendo por amor a Jesus e aquilo que Jesus ama. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Isaías 42:3. Sei que o Thiago não tem muito costume de trazer a Bíblia, aí eu esqueci e trouxe a minha. Mas aí, se você quiser abrir a sua, fica à vontade. Isaías 42:3, nós vamos ler o versículo. Vou ler aqui, meus irmãos. Isaías 42:3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade camugará o direito. Então olha o que está escrito aqui. Jesus não apaga o pavio que fumega. Mesmo que a sua fé esteja tão fraca, que você seja um mero pavio que está ali só com aquele restinho do fogo, que está ali só fumegando, Jesus não apaga isso das nossas vidas. Jesus não esmaga aqui, como diz, a cana quebrada. Porque lá de onde eu vim tem muita plantação de cana, né? E se você esmaga, ela deixa de crescer. Se você passa com um trator em cima dela, só que ela não esmaga uma parte específica, mesmo toda quebrada, depois de um tempo a cana cresce de novo, né? Ela volta a crescer. Então, Jesus não faz você deixar de ser aquilo que ele fez você ser por causa do que ele é. Porque Jesus não fez de nós luz porque nós somos bonitinhos, fofinhos, especiais. Ele fez de nós luz para que nós pudéssemos estar em meio às trevas. E se Deus fez de nós luz, a nossa responsabilidade é de manter essa chama acesa. Se você for pegar, por exemplo, o exemplo de um sacerdote no Antigo Testamento, uma das funções que ele tinha era manter o fogo do altar aceso.
Então existia ali o altar de Deus no templo, e onde tinha um fogo que não foi um fogo gerado por habilidade humana, é um fogo de Deus que desceu ali e queimou e ficou naquele altar. E uma das funções do sacerdote era todo dia pela manhã pegar a lenha e colocar ali para que aquele fogo pudesse ser alimentado. E hoje, na nova aliança, nós sabemos que nós somos sacerdotes. Então a nossa função é que esse fogo que Jesus colocou no nosso coração cresça. E a nossa função é alimentar esse fogo. E quando a Bíblia fala sobre madeira, sobre lenha, ela está falando sobre a nossa natureza humana. Então, o que a Bíblia diz é que a nossa função é todos os dias morrermos diante de Cristo, para que nós sejamos incendiados com o fogo dele e possamos ser luz. Para que a luz de Cristo seja forte em nós, nós precisamos morrer. Quanto mais luz de Cristo em você, mais morto para você mesmo você é. Jesus nos ordena que nós morramos para nós mesmos. Que nós pegamos todas as nossas opiniões, todas as nossas cosmovisões e que nós joguemos ela fora. Ah, eu acho isso. Nós não temos que achar nada, nós temos dono. Ah, a minha opinião é essa. Nós não temos que ter opinião, nós temos que ter base bíblica para o que nós falamos. Nossa opinião não vale nada. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos que sabemos, diante de Deus não vale nada. Tudo isso, todos os dias, deve ser queimado. Devemos ter uma atitude igual do apóstolo Paulo. Era um homem extremamente estudado, extremamente inteligente, que abriu mão de tudo aquilo para seguir Jesus. E que considerou tudo aquilo como lixo. Considerou todo o conhecimento que ele tinha como lixo, perante estar diante de Cristo. E perguntar para você mais uma vez, como está o fogo de Deus no altar do seu coração? Se tiver um pavio que fumega, irmãos, não tem problema. O fogo de Deus está lá. Quem colocou esse fogo foi Ele. Ele não vai se apagar. É só você acordar amanhã, abrir a sua Bíblia, ler um pedaço dela, gastar um tempo em oração, abrir mão das suas vontades para viver a vontade de Deus, que esse fogo cresce dentro de nós. Que esse amor por Jesus aumenta dentro de nós. E a nossa missão, essa missão que Deus nos deu, nós precisamos fazer isso por quê? Porque se nós tentarmos fazer a missão de Deus baseados no tanto que eu conheço, baseado no tanto que eu sou bom, baseado nas minhas relações, no meu networking, nas minhas habilidades, nos meus diplomas, nós seremos completamente fracassados. Porque Deus não chamou pessoas habilidosas para a sua missão. Uma das maiores missionárias que já existiu no mundo foi a mulher samaritana. Aquela mulher teve um encontro com Jesus. Depois do encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que ela saiu evangelizando e que ela ganhou Decápolis, 10 cidades para Jesus. Uma mulher escanteada pela sociedade. Não tinha faculdade, não tinha ensino médio, não tinha ensino fundamental. Só tinha uma culpa, uma vergonha que fazia ela ir pegar água no poço meio-dia porque não queria que ninguém a visse na rua. Essa mulher ganhou 10 cidades para Jesus depois de um encontro com ele. Quantas vezes Jesus já não falou no nosso coração, no meu coração? Quanto conhecimento a gente não tem a mais que essas pessoas da época e o quanto a menos a gente não faz. Porque a obra de Deus não tem a ver com o quanto somos capacitados, mas tem a ver do quanto nos mortificamos para que Cristo cresça em nós. Atos, no capítulo 1, no versículo 8, quando tem ali o derramar do Espírito, o Pentecoste, ele vai dizer que o Espírito Santo vai descer com poder sobre eles para que eles possam ser testemunhas na Judeia e em todo o mundo. Então, antes de nós sermos testemunhas, nós precisamos receber poder por intermédio do Espírito Santo. Não dá para você simplesmente ser inteligente
e pensar num plano. Não, eu vou fazer assim, ó. Deus vai ser feito dessa forma. Não é assim que a obra de Deus é feita. Não é assim que os planos de Deus são alcançados através da nossa vida. Você, eu, nós precisamos do poder do Espírito Santo dentro de nós. E se nós somos luz, e a luz naquela época eles entendiam como um resultado do fogo, isso significa que Deus decidiu nos incendiar para que não haja mais trevas onde nós chegamos. Aí eu quero te perguntar, quão disposto você está a ser incendiado para que o lugar de trevas não tenha mais trevas? Veja, eu não perguntei quanto você está disposto a ser incendiado para uma coisa linda, uma coisa agradável. É um lugar de trevas. Pensa no pior lugar do mundo para você. Pensem no que é o pior lugar do mundo para você. É as trevas. Está disposto a queimar, a morrer para o seu eu, para a sua própria vontade, para ser luz de Cristo para aquele lugar? Para ser luz de Cristo para aquelas pessoas? A gente vê muitas vezes isso tão longe da gente como igreja, né? E eu falo por mim também. Muitas vezes nós vemos dentro da igreja tanto preconceito, tanto desejo por estar perto daqueles que têm poder, que podem nos dar algo em troca. Eu lembro que uma vez, quando eu cheguei aqui, eu fui com o Thiago e uma outra pessoa para um lugar que eu não lembro onde era. E eu moro em São Vicente, né? Eu estava procurando lugar para morar aqui. Aí eu lembro que a gente passou ali pela Vila Margarida, naquele viaduto que tem ali. E era um irmão. E eu lembro que a pessoa falou, Deus me livre desse lugar, aqui só tem gente que não presta e um monte de coisa. É uma pessoa ali sendo extremamente preconceituosa, um líder religioso, olhando para aquelas pessoas que não tinham a mesma condição social dele de um olhar de cima. E tipo, nossa, Deus me livre passar nesse lugar, vamos logo porque eu não quero ficar aqui. Por quê? Porque é gostoso ser luz onde? Na igreja. Você vai lá, senta numa cadeira boa, tá no ar-condicionado. Ah, é gostoso. Que trevas que tem lá, né? Que dificuldade que vai existir morrer para si, para viver lá. Só que nós não podemos ser assim. Porque Deus não nos chamou para ser como os escribas que eram hipócritas. Deus não nos chamou para ser como os fariseus que passavam diante daqueles homens e que não faziam nada e que recebiam o dinheiro da religião. Deus nos chamou para ser como Jesus, aquele que não recebeu nada, mas deu tudo. Tudo. Deu sua vida, deu seu sangue, deu sua dor, deu suas lágrimas, abriu mão do céu para vir salvar a gente como eu, como você e como nós. E a conclusão disso, no versículo 6 e no versículo 7, é que Jesus, ele é a nossa solução. Porque aqui é maravilhoso esse versículo. Vamos reler aqui o verso 6 e 7. Versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama e com a saliva untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus faz umas coisas esquisitas, né? Jesus faz umas coisas meio estranhas. Qual que seria a sua reação se você sai na rua hoje com o irmão em Cristo, aí ele vê um cego ali na rua, ele fala, não, pera aí, vou dar uma cuspida no olho do cego. Né? Eu não sou numa igreja presbiteriana, mas eu me considero um reformado também, um calvinista e tudo. E muitas vezes, até para mim, eu ouço alguém contando às vezes uma experiência mais sobrenatural, por mais que eu seja aberto para essas coisas, eu olho assim, eu fico estranhando, fico julgando a pessoa dentro do meu coração.
A pessoa sai girando no meio do culto, você vê uns vídeos assim, dá risada, eu dou. Começa a julgar a pessoa por dentro. Só que, irmão, Jesus fazia umas coisas muito estranhas também. Não parecia, se alguém visse de longe, não parecia que Jesus estaria tirando sarro daquele cego? Ou o cara já é cego. Aí o outro tá cuspindo no olho dele ainda. Só que o interessante, irmãos, sobre isso aqui é o seguinte. Eles tinham uma crença que era muito comum naquela época, não só entre os judeus, mas era uma crença comum no mundo todo, que era uma crença que a saliva, ela tinha propriedades curativas. Se você for ler o livro, tem dois historiadores do Império Romano que são muito famosos. Um se chama Tácito, o outro Suetônio. Não sei se é assim que se fala o nome dele. Mas lá ele vai falar que tinha um imperador que se chamava Vespasiano, que quando tinha alguém ali no império que estava começando a ficar cego, começando a não enxergar, o método de tratamento da época era pegar saliva e começar a passar no olho. Eles tinham uma crença mística sobre a saliva que era o seguinte: é como se você pegasse a sua vitalidade, que ela vem, né, de dentro de você, uma parte viva sua, passasse em uma parte sua que agora está morta, que não está mais funcionando. Você está assim, pô, eu tô vivo, mas o meu olho está morto, então eu vou pegar a minha saliva aqui e vou ficar passando dele para ver se eu transmito a vida de outras partes com o meu corpo para eu voltar a ver. E dá muito mais sentido ao que Jesus fez com isso, né? Porque quando Jesus pega, ele cospe na terra, faz uma lama e passa no olho daquele cego, Jesus já era amplamente conhecido nessa época. Já teve até um episódio sobre isso em The Chosen, não sei se vocês já viram, mas até já teve um episódio sobre isso lá. E ali em The Chosen tá toda uma confusão, um monte de gente ao redor, porque naquela época, naquela altura do ministério de Jesus, ele já era muito conhecido por seus milagres. Os fariseus já estavam procurando uma desculpa para pegar Jesus. Então, quando Jesus pega, gospe no chão, faz ali um bolinho, passa no olho do cego, as pessoas estão assim: caramba, será que ele vai ser curado? Isso aí que todo mundo tenta fazer, mas ninguém volta a ver esse cara tá fazendo. Será que com ele vai dar certo? Eu já vi tanta gente tentar fazendo isso. Pô, tem imperador romano que faz isso e eles dizem que eles são deuses. E agora Jesus vai fazer. As pessoas estavam ociosas para saber o que ia acontecer. Porque Jesus é incrível. Jesus trabalha com narrativa. Às vezes a gente olha para o texto parece seco, mas quando a gente vai estudar, a gente entende por que Jesus faz tudo o que ele faz. Ali Jesus estava aguçando o coração de todo mundo que estava ao redor, estava chamando a atenção das pessoas e aquela expectativa: o que será que vai acontecer com esse homem? Só que Jesus faz isso e ele fala: ó, agora você vai lá no tanque de Siloé se lavar. Então, não é na hora que aquele homem é curado. Então, ao mesmo tempo que Jesus cria essa expectativa, ele quebra. Ele fala: ó, eu fiz isso. Agora você vai lá para aquele tanque, para você lavar. E aquele homem vai para o tanque e ele lava os seus olhos. E ele é curado. E ele é curado porque como eles criam que a saliva trazia parte da sua vida e você passava parte da vida na morte, só que todos estamos mortos. Podemos estar andando, enxergando, ouvindo, ricos, pobres, todos sem Cristo estamos mortos dos nossos delitos e dos nossos pecados. Não temos vida em nós para transferir a ninguém, mas Cristo tem vida. E quando aquele homem é curado através da saliva de Jesus, a mensagem de Jesus é: a minha vida é maior do que a sua morte. O que eu tenho, o que eu sou capaz de fazer é capaz de transformar você assim, agora, sem método, sem nada para você fazer. Porque a minha vida transmite a graça do Pai. E Jesus manda aquele homem para o tanque de Siloé, que significa enviado, porque o tanque de Siloé, ele recebia as águas do tanque de Betesda.
E se você for ler João, alguns capítulos anteriores, você vai ver a história do homem coxo que ficava à beira do tanque de Betesda, que tinha aquela crença que vinha um anjo, mexia naquelas águas e as pessoas saíam curadas. E essa mesma água do tanque de Betesda é a que fluía para o tanque de Siloé. Então existia também uma crença mística ali, e eles criam nisso porque o tanque de Betesda, ele era voltado para o templo. Então eles criam que de alguma forma, por aquela água estar voltada para o templo, ela poderia ter propriedades terapêuticas, propriedades curativas. E quando Jesus envia aquele homem para o tanque de Siloé, Jesus faz isso porque Jesus é o enviado de Deus. Porque assim como Jesus enviou o cego àquele tanque, Deus enviou Jesus a nós. Só que agora, gente, nós temos algo maravilhoso. Porque antes eles queriam se curar e tinham que ficar se revezando para quem ia entrar naquela água ou não, porque queriam que ela vinha do templo. Mas agora nós não precisamos mais nos preocupar se nós vamos ter uma água mística de algum templo, porque agora nós temos acesso às águas que correm do próprio trono de Deus a partir de Jesus. Jesus vai dizer: eu sou a água da vida, e se vocês crerem em mim, dentro de vocês fluirão rios de águas vivas. Jesus envia aquele homem como um símbolo, como quem está dizendo: assim como eu estou enviando você lá para receber dessa água e ser curado, o Pai me enviou ao mundo, para que agora, através de mim, não as águas do templo construídas por mãos humanas, mas as águas do trono de Deus sejam uma resposta diante o sofrimento, diante o caos e diante o pecado. Então, a resposta: quem é ocupado pelo sofrimento? Eu não sei. Eu sei que quem pode resolver o sofrimento é Jesus, e que Jesus nos convida a resolvermos o sofrimento como representante deles. Então, todo o mal que existe no mundo, e se o responsável se importasse, ele nem existiria. Então, quem é que vai se importar? Eu, você, a igreja. Nós temos essa função. Nós temos esse papel. Porque Jesus nos fez a luz do mundo. E aquele cego volta por água. E as pessoas o reconhecem. E ali existe uma mudança no ministério de Jesus. Porque Jesus tinha curado não simplesmente um homem que ficou cego, mas um homem que nasceu cego. Somente o Filho de Deus poderia fazer tamanho milagre. Somente alguém com o poder de Jesus poderia fazer aquilo que ele fez. Não tinha como ser alguma coisa para disfarçar, não tinha como ser uma bruxaria ou qualquer coisa que eles criam naquela época. Somente o Messias, somente o enviado, somente aquele que Deus trouxe ao mundo poderia ser capaz daquilo. E é por isso que os fariseus ficaram com tanto ódio. Não é porque era sábado, é porque ali ficou evidente quem Jesus era: o Filho de Deus, o Messias prometido, o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. E eles usaram o sábado só como uma desculpa para perseguir Jesus, porque Jesus já tinha curado em outros sábados e não deu tanta confusão quanto essa. Então, só para encerrar, duas aplicações que eu queria fazer aos nossos corações. Nós precisamos olhar para o mundo assim como Cristo olha para ele, como uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Então, amanhã no seu trabalho, amanhã com a sua família, hoje, quando você sair daqui, que você se deparar com situações, é porque Deus te colocou nelas, porque Ele quer que através de você a glória dele se manifeste. E glória, se você for ver no grego, ela significa boa opinião sobre. Então significa que aquilo que você vai fazer tem que trazer uma boa opinião para as pessoas a respeito de Deus. As pessoas têm que ter mais vontade de ser cristãs depois de estarem perto de você. Eu não sei quem já usou aquela parada assim: poxa, para ser cristão igual aquele lá eu não quero. Graças a Deus nunca vi ninguém falando isso de mim, porque isso é uma tristeza ouvir isso. Que não sejam de nós que as pessoas falem isso, mas que sejam de nós que as pessoas possam falar: poxa, eu vejo tanta coisa no mundo, mas eu conheço aquele cara, ele é diferente, tem alguma coisa dele que chama a atenção. E é a luz de Cristo.
brilhando sobre as trevas. E o segundo ponto para encerrar, nós não devemos ter medo de nos envolvermos nos desafios do nosso dia a dia, sejam elas desafios particulares, sejam desafios familiares, sejam desafios com a cultura, com a política, com a sociedade. Nós não temos motivo de ter medo, porque nós sabemos que nós servimos a um rei e que esse rei é vitorioso sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, e que ele escreve a história e a decreta, e que nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Então, assim como foi dito para Josué, eu queria terminar dizendo para nós, que nós sejamos fortes e corajosos para vivermos da maneira que Cristo espera que nós venhamos a viver. Amém?